Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Hoje bater um papo sobre digitalização de processos. A gente vai começar a listar alguns exemplos aqui, eu tenho certeza que vai vir à cabeça de todo mundo, na memória, vários processos que existiam e que não existem mais ou que foram completamente transformados por ferramentas ou recursos digitais. E aí, para ajudar a conduzir esse bate-papo, hoje a gente está aqui com um convidado mega expert no assunto. Fala aí, Ricardo. Fala, Rafael, tentando te imitar, né? Fala, Rafael Bucana. E aí, Reinaldo Constâncio? E aí, beleza? Tem que ser assim? Tudo jóia? Um prazer estar aqui com vocês, viu? Desculpa a brincadeira aí, mas não podia deixar de dar uma descontraída aí. Processo de digitalizações de processo, né, cara? Quanta coisa já aconteceu já. Fiz umas anotações aqui, eu vou querer trocar uma ideia com vocês aqui de uns poréns aqui que aconteceram na minha vida em relação a isso e como é que eu tenho visto isso no mercado, sabe? Que tudo é digital, né? Estamos aqui hoje no meio digital, né? Simulando o que uma rádio fazia, né? Há um tempo atrás, né? Começa daí. É verdade, é verdade. Bom exemplo, Podcast é a digitalização do bate-papo. De um bate-papo talvez até mais, tipo assim, mais simplificado, né? Mas que o meio digital permitiu. Um dos pontos que eu até resgatando um pouco aqui da história mesmo do processo de digitalização, né? É bem relacionado a empresas muito ligadas a birôs, né? Os birôs de impressão, e birôs de escaneamento também, né? De digitalização, né? E esses birôs, como eram chamados, né? Eram escritórios especializados em digitalizações, né? E aí os grandes consumidores, né? Principalmente na década de 80, né? Eram empresas que contratavam serviços de processamento, né? Processamento digital, desde para fazer uma folha de pagamento, né? Um Olerite da vida, hoje o Rollerite era o próprio nome da empresa que fazia, né? O Olerite, né? Rollerite, e até a Burroughs. A Burroughs é uma grande empresa americana da década de 80 que fazia principalmente processamento de dados, né? Serviço de processamento de dados. Só que você vê que quem foi o maior consumidor de digitalização de papel, assim, no mundo, né? Principalmente foram as empresas que geravam papéis, né? São empresas de área da advocacia, né? Direito, né? Você percebe que cartórios, né, que são ambientes para você lavrar uma assinatura, né? E aí até esse processo aí, ele remonta a coisas muito antigas, né? De como o homem se organiza em relação a documentos, né? A oficialização de um contrato, né? Ver como a história vem construindo essas facilidades, né? E ao mesmo tempo gera uma oportunidade de que a evolução da própria indústria torne isso obsoleto e repopule de informações, só que de um novo jeito, né? Então, assim, transcodifique da mídia papel para a mídia digital, por exemplo, sabe? E isso aí tem uma longa história por trás, né? Então, quando o OCR foi inventado, né, que é a identificação do caractere digital, né, então Optical Character Recognition, o OCR foi um avanço importante, porque até então você fazia o quê? Você fotografava um arquivo, né, gerava esse arquivo um arquivo digital, só que não extraía informação dele de forma automática, né, isso aí era uma coisa... Era assim, beleza, fotografei um arquivo, escaneei um arquivo, esse arquivo ficou no digital. Isso automatizou muito o processo já, construiu muita mecanização em cima disso, mas ainda o papel não estava lido, né? Porque a parte da cognição de você extrair a informação, de ler um caractere, entender o que ele está escrito ali, ele não é simplesmente uma imagem, né? Somente, né? Desassociado a um entendimento, né? De como que você interpreta ele, né? Como um símbolo, né? Então a cognição da frase, dos textos, a partir do momento que ela foi também lida de forma integral e aí processada, né? Que é aí que se dá início na área da computação com o aprendizado de máquina, né? Aí o aprendizado de máquina, utilizando-se da visão computacional, que é a área dentro do aprendizado de máquina voltada para isso, permitiu que com construção de algoritmos, né, a gente pudesse ter modelos hoje que, uma vez recebendo de novo essa informação, aquele texto, ele consiga extrair desse texto qual é a palavra, qual é o sentido
E aí, tendo sentido, você fala, poxa vida, aí você chega no final do processo, que é o quê? A ter a cognição da leitura, né? Ter a cognição do entendimento da informação que estava naquele papel, que estava armazenado há um tempo atrás. Então, quando você joga isso para a computação, você fecha esse circuito, né? Onde você digitalizou, capturou, transformou ele, né? Conseguiu codificar ele, uma cognição útil, né? E é através de algoritmos, né? De modelos que você já tenha treinado para isso, você extrai essa informação. E aí olha que coisa maluca, né? Aí você tem máquinas lendo processos, por exemplo. A IBM mostrou isso na década de 90, né? Já era começo do Watson, né? Conseguindo saber se uma sentença, qual era a cidade, qual era a natureza daquela sentença jurídica, né? Que jurisdição que era. Então, esse tipo de informação também revolucionou, né? A forma como um processo é digitalizado. Mas é isso, que eu quero abrir espaço pra gente trocar ideia. Vamos aí, gente. Eu só sou convidado. Cara, eu tava só ouvindo aqui. Depois dessa, eu nem sei o que falar. Isso é só a introdução, cara. Imagina. Eu fui dar uma pesquisada, né, em digitalização de processos, ver o que... eu simplesmente coloquei no Google digitalização de processos, e aí aparece uma cacetada de arquivos, né, com referências, falando da história, porque é importante, querendo te vender consultoria, a gente tem de tudo. E um artigo que eu achei que foi bacana começou a listar processos que foram digitalizados nos últimos 20 anos. Então, por exemplo, falava de correspondência, das cartas que viraram e-mail, que é uma coisa massiva hoje em dia, né, e-mail. Até fazendo um parênteses com relação a isso, quando eu me mudei para os Estados Unidos com minha esposa em 2015, a gente teve que fazer todo aquele processo como se fosse do zero no país, né? E você tem que abrir uma conta na empresa de energia elétrica, na empresa de água, se cadastrar em tudo. E eu me lembro, cara, que na empresa de água aqui, quando eu liguei para me apresentar, dar os primeiros dados e saber como é que funcionava o processo, a pessoa fala assim, não, você pega os seus documentos, tem esse documento aqui específico, você manda pra gente por fax, e depois você pega essa carta, você assina e manda por correio pra gente. Eu falei assim, mas não tem um e-mail que eu posso usar para te mandar esses documentos? Não, a gente só trabalha com fax e correio. Olha. Achei, deve ser alguma sacanagem com quem é novo no país. Deve ser algum. É um golpe com quem é novo no país. Não é possível. E eu sei que depois de um tempo eu tive que arrumar um fax para poder mandar os documentos para eles mesmo. Era real, não era troca. Mas enfim. Aí nesse site eu achei algumas listas, uma lista que foi interessante, né? Falava de serviços em geral, como treinamentos digitais hoje em dia, compras, né? Nem se fala o quanto compras viralizou como um processo digital. Ainda mais nos dias de hoje, que todo mundo está em casa, ou que quem está em casa por conta da quarentena, né? Máquina de escrever, cara, que escrever documento antigamente, né? Isso foi embora e era uma profissão, era um curso super procurado, né? Você aprender datilografia aí nos anos 80 e talvez até um pedacinho dos 90. Assinatura de contratos, hoje com assinatura digital, você praticamente não assina mais contratos fisicamente, é muita coisa só digital. Eu lembro que quando eu vim morar em Sorocaba, a minha irmã já morava aqui e eu lembro que um dos primeiros empregos que ela conseguiu aqui, ela foi na área no CPD do Banco Itaú. Que da hora. Que é o Centro de Processamento de Dados. É isso aí. Ou seja, depois que fechava o expediente na agência, aí começava esse pessoal a trabalhar para tratar todos aqueles dados gerados. Né? E compensação bancária, né? Dependia disso. Reconhecimento da assinatura, aquelas coisas todas. E os cartórios vão à falência daqui a pouco. Mas você sabe que quando o Rafa comentou ainda de assinatura digital, tudo, você comentou agora do banco, tem uma empresa que até a gente fez parceria
para pegar o serviço deles de assinatura digital, né? A ideia era o quê? Dentro de um chatbot, você ter a contratação de um empréstimo consignado, né? O empréstimo consignado aqui no Brasil, ele é amplamente utilizado, principalmente para a faixa etária dos aposentados, né? Então, assim, até tem uma brincadeira que se faz que é assim, quer saber se você já é um aposentado do governo? Se você começar a receber propagandas de empresas de empréstimo, você já é um aposentado. Porque eles divulgam praticamente internamente para essas empresas primeiro, e elas já começam a trabalhar no processo de te vender um empréstimo, né? E aí, eu faço parte dessa cadeia de valor porque eu sou o cara que implemento o meio para ser cobrado, né? A aplicação que vai ser usada para ser cobrado, que é o chatbot. E aí você imagina um senhorzinho, um velhinho receber um WhatsApp dizendo assim: olá, sou do banco XPTO, você acaba de ser contemplado com um empréstimo de R$3.000 consignado numa taxa. Aí o cara fala a taxa absurdamente baixa, né? E aí o cara pensa assim: pô, eu já sou aposentado, eu vou continuar recebendo a minha aposentadoria, alguém tá querendo, né, me vender um empréstimo aí, eu vou usar para alguma coisa, entendeu? A pessoa, ela não tem uma preocupação de, se ela, caso ela não pague porque ela perca o emprego, não, ela já está assegurada. Então eles atacam exatamente num público que está altamente fácil de ser convencido de aceitar o empréstimo. Não porque ela porque ela precise, mas mais pela facilidade e pela baixa taxa, né? Mas tudo isso é para explicar o seguinte: só é possível esse processo aí por conta desse. Só é possível fazer isso por conta desse processo ter sido digitalizado, né? A pessoa está na casa dela, ela recebe uma pergunta assim no WhatsApp de um robô. O robô pergunta assim: confirme os seus documentos, né? Eu pergunto o CPF, a pessoa digita o CPF, aí essa parte aí é onde a gente capturou o CPF e valida se esse CPF realmente é daquela pessoa que eu estou querendo abordar para vender. Opa, é ela mesmo. Show! O que acontece? Aí eu preciso de algumas provas de autenticidade e prova viva, que chama, né? Eu preciso saber se a pessoa está viva ou se tem uma pessoa que está se passando por ela do outro lado. E aí a gente é coletado, o robô pergunta o quê? Tira uma foto, faça uma selfie e me mande. A pessoa tira uma selfie da cara e manda. Agora tire uma foto do seu RG ou do seu CPF com a foto. A pessoa tira a foto do RG. A pessoa sobe essas duas fotos como numa conversa do WhatsApp, tranquila. Enquanto isso, do outro lado, o robozinho maroto tá pegando a foto da pessoa, comparando com a foto do RG ou do CPF e validando e tendo a prova viva que ele precisa para fechar o negócio. Olha só. Aí, automaticamente, enquanto a pessoa tá falando sim, aceito fazer o empréstimo, gera-se um contrato em tempo real, num modelo com o nome da pessoa, com o CPF da pessoa, com o endereço da pessoa, com todos os dados da pessoa, apenas para ela dar uma assinatura digital. Tcharam! Ela fez um empréstimo em 16 minutos, esse foi o recorde que a gente conseguiu fazer. 16 minutos uma pessoa contratou um empréstimo. De forma automática, conversando com um robô, entendeu? Que coisa, cara. E isso então... isso aliado a outra coisa que foi digitalizada aos poucos e foi sumindo, que é o dinheiro físico, né? Cada vez menos se movimenta dinheiro físico por aí. É tudo eletrônico. Ninguém tem dinheiro mais. É tudo um bit, um byte ali na conta de alguém, né? A gente passou por uma transição grande num processo na empresa que a gente trabalha, que foi a digitalização de documentos, dos designs dos produtos. Em 2010, a gente tinha pilhas e pilhas de desenho. Acho que alguns eram até aquele... Como que chama aquele desenho que era copiado no álcool? Mimeógrafo? Tinha em papel vegetal, uns bem antigos. É porque é verdade, vocês trabalhavam muito com desenho de CAD, né? Vocês trabalham com desenho de CAD, né? E daí entrou um software, na época ele era da Oracle, se não me engano, chamado Axelant, e ele virou a estante digital da empresa. Todos os desenhos de todos os produtos, o grupo todo, iam ficar numa estante só, num software só,
para até todo o grupo ter visibilidade, né, no mundo todo, saber o que todo mundo está fazendo e trabalhar com as mesmas versões dos mesmos produtos. Que show! Eu lembro que foi digitalizando o documento, o desenho, né, que era um monte de pilha de desenho antigo que tinha que ser escaneado para passar para esse sistema. E eu lembro até hoje que o dia do rollout foi 1º de abril de 2010. Claro que essa data gerou um monte de piada, né? 1º de abril para liberar um sistema desse tamanho, ninguém acreditava. Começa bem, né? E tá aí até hoje, firme e forte. Eu lembro a Telefônica, isso em 2002, ela tinha um programa interno chamado Paperless. Acho que traduziram para escritório sem papel. E aí era uma bobagem naquele momento muito simples, que era o seguinte, uma bobagem no sentido assim, vamos parar de imprimir tanto e mandar anexos em e-mails, sabe? E aí ainda tinha uma questão de mala direta, ainda tinha uma questão de meio físico para mandar documentos, sabe? E aí uma coisa que sempre foi impasse, e aí eu acho que é como que você autentica um documento, né? Como que você formaliza, né, reconhecimento da firma, né? Daquele documento, daquele contrato, daquele, né? Isso aí é uma coisa que pro meio digital não era uma coisa muito, muito viável, porque sistemas eram muito lentos, sistemas eram muito inacessíveis, né? Não é como hoje que está tudo na nuvem, né? Tudo está à distância de você clicar e integrar aquela API na sua aplicação, sabe? Tá tudo realmente na nuvem. Mas há 20 anos atrás não, era um sonho de você ter tudo digitalizado, né? Você via empresas nascendo já no digital e empresas gigantescas ainda tendo dificuldade de digitalizar, e é o que você está me contando agora, né? É o que vocês passaram em relação a ter que se transformar digitalmente. A gente está atendendo um cliente, é um cliente até bem tradicional da indústria, que ele trabalha com venda de oxigênio para pacientes acamados, né? É um grande distribuidor mundial, porém, eles também vendem para hospitais, né, tubo de oxigênio, nitrogênio e tal, e vende também para acamados. E aí, eles vieram nos procurar porque eles precisavam ter esse processo mais digitalizado para que o cliente pudesse fazer o autosserviço. O cliente cliente acamado, né, com a ajuda de uma enfermeira, alguma coisa, solicitar a troca daquele refil, daquele cilindro e tal, por um outro, né, em tempo hábil, tudo. E aí eles começaram com esse processo de criar um meio digital para isso, a gente oferece coisa de comunicação do chatbot, né? Então, a sugestão que eu dei fala, imprime um adesivo de QR Code com a marca, do programa que vocês querem fazer o engajamento, né? Cria esse adesivo, coloca esse adesivo no cilindro, onde vai ter um QR Code, vai ter um telefone, vai ter um site, alguma coisa, né? E esse QR Code, de cara, o celular já vai cair no autoatendimento digital, né? Um chatbotzinho e tal, que ele vai reconhecer, mediante algumas identificações, quem é a pessoa, mas principalmente pela localização de geoprocessamento, né? Então, assim, já vai ter esse pré-cadastro feito. E aí isso já deu um start no projeto, entendeu? E o projeto iria começar com um processo anterior, que ia ter um facilitador interno da empresa, mas eles viram que a adoção da tecnologia foi tão facilitada que isso acelerou a adoção para ir direto para o cliente final utilizar a tecnologia. E aí você vê como, assim, não tem mistério. Quando você cria uma interface bem pensada, né, uma interface que eu falo realmente humano-máquina, né, bem desenhada, experimentada, tipo um caixa eletrônico. Demorou para o caixa eletrônico ficar bom, mas depois que ele ficou, virou um modelo. Nunca se falou tanto em digitalização como nos últimos anos, né? Que veio junto com a indústria 4.0, é um dos pilares, né, inclusive, da indústria. Isso tá bem aliado na verdade, ele dá um boost, né, em toda a digitalização que a indústria vinha passando já com a 4.0. A ideia é começar a usar mais a internet das coisas e ter análises mais inteligentes, né, para a empresa como um todo. Uma alegação que eu tenho ouvido, talvez vocês possam confirmar,
é o seguinte, por exemplo, eles falam um case que eles falam em relação a Big Data é quando eles falam do Airbus, né? O Airbus, não sei se é o 300, o último Airbus aí fodão aí, quando ele sai de São Paulo e vai para Sydney, uma coisa assim, ou Los Angeles, Sydney, ele gera 1 terabyte de dados, né? De tudo quanto é sensor que aquele avião tem. E aí, o que eles alegam, o que os especialistas, né, entendidos aí da área, alegam é que o 5G facilitaria até o transporte dessa massa de dados muito mais fácil, né? Porque é um volume de dados muito grandes. Então precisa ter uma banda muito larga, né? Uma potência muito, muito alta, né? De banda mesmo, para poder trafegar tudo isso, né? E aí, quando se fala em Indústria 4.0, me vem à cabeça sempre, né? Um carro autônomo. Primeira coisa que eu penso, quero carro autônomo, tal, não sei o quê. E aí, eu vejo assim, que para ele, é óbvio que ele pode ter um sistema autônomo muito bem feito internamente, mas eu acho quase que impossível que ele não tenha necessidade de ter em tempo real, uma atualização de informação para poder até melhorar esse modelo preditivo que ele tem, né? De identificação de objetos, né? De distância e todo quanto é necessário para ter uma autonomia ali de mobilidade, né? E aí eu fico imaginando, né? Você imagina assim, né? Pra mim, a 5G junto com a indústria 4.0 e internet das coisas é a Skynet sendo desenhada mesmo, né? Eu acho que eu só tava precisando dessa desculpa pra eu poder falar de novo desse assunto que eu adoro. Mas é só você juntar isso com os robôs da Boston Dynamics agora. Puta que pariu! Os caras fazem um cachorro lá andar. E o cara fica batendo no robô, o robô se defende, né? Esse vai ser o primeiro que vai morrer quando a Skynet ligar. Esse vai ser o primeiro. Vai, os treinadores de robô. Você bateu em mim. Agora você vai tomar humano. Uma coisa que você tocou que é bacana, cara, a questão dos carros autônomos, para realmente isso avançar de vez, tá se esperando pelo 5G, porque o volume de dados que vai começar a circular, principalmente entre veículos, né? Porque o veículo por si só, ele vai ter lá a programação dele, os sensores, as câmeras, para ser autônomo. Mas como é que eles comunicam com os outros carros para poder passar informação de velocidade, risco de choque, fazer manobra, esse tipo de coisa. Então o 5G vai ser chave aí também para isso. E de repente atravessa o animal na pista, e de repente vem uma criança, né? É aquela tomada de decisão brusca, né? E a câmera dele tem que ser em HD, ele tem que processar aquilo para saber se aquilo não é só um pedaço de papel, uma sacola plástica voando, ou se é um animal, ou se é um obstáculo que tem que ser desviado. Mas pelo menos aqui no Brasil a gente tem assistido alguns vídeos, talvez até especulativos, mostrando que eles estão muito avançados. Eu não sei se vocês já estão vendo. Ano passado eu conversei com um cara que país que ele era, meu Deus do céu, Suécia, e ele tinha me falado que ele tinha pegado um Uber autônomo, sem motorista, entendeu? Eles já estavam com modelos de Uber autônomo. E aí eu fiquei pensando, né? Falei, puta, mas isso na Suécia, né? As pessoas respeitam. Imagina isso aqui no Brasil, né? O cara vai roubar o carro, vai tentar sair com o carro, né? O carro tem que ser autônomo para direção e para autodefesa, né? Não, mas aí o cara é capaz de fazer um curso dele conseguir hackear o carro, meu. Certeza. As duas coisas, cara, parece coisa de ficção e parece piada, mas elas são reais, né? São reais. Os carros autônomos, isso já tá, em alguns lugares já tem autorização para correr como teste. Não sei se Uber, mas na empresa que a gente trabalha até ano passado, retrasado, se eu não me engano, ela comprou uma outra empresa pequena que faz aqueles shuttles de aeroporto, né? Aqueles mini ônibus de aeroporto que levam as pessoas de um lado para o outro e que são autônomos. E eles são autônomos dentro do aeroporto. E outro ponto que você tocou, o cara hackear o carro, isso é muito realidade já. A gente já vende a transmissão que sai com software, com cybersecurity. Olha. Tem que ter segurança, porque já aconteceu casos de alguém hackear via wireless um carro e tomar conta do carro enquanto a pessoa estava dirigindo. Puta vida! Então, parece coisa de ficção, mas isso é muito realidade.
futuro apocalíptico não tem digitalização de nada. Todo mundo volta na Idade da Pedra, né? Mad Max. Todo mundo volta no analógico. É meio que assim, ó, você não sabe usar a tecnologia pro bem. Volte 10 casas. Volte 10 eras. Volte 10 eras. Só uma curiosidade, quando eu tava pesquisando aqui, eu achei, né, sobre fotografia como sendo uma dos processos que foram digitalizados, né? Quando a câmera digital apareceu, foi aquela febre, daí ela foi melhorando e hoje em dia a câmera do celular praticamente tá tomando esse mercado. E aí eu falei, caramba, eu lembro que quando o jovem Rafael, lá 20 anos atrás, quando lia gibi, eu lembro da propaganda do famoso Instituto Universal Brasileiro. Nossa. Dos cursos que eles vendiam. Vocês lembram disso, né? Lembro. Vocês são da mesma idade, vocês lembram? Eu não sou muito dessa época, mas lembro vagamente. Eu tenho certeza. Eu lembro. E eu falei, cara, será que esses caras existem ainda? Eu entrei no Google, eles existem ainda, tá aqui desde 1941. Caramba. E eles têm uma porrada de curso digital agora. Aí eu comecei a olhar, falei, vou olhar. Inventaram, fotografia existe ainda. E o curso de fotografia ainda existe. Então, mas aí até o Renan, ele é mais aficionado por câmera, ele vai saber falar mais. Fala aí, uma câmera digital supera essas lentes foda aí? Você fala se o digital supera o antigo analógico? É. Superou faz tempo já. A tristeza na voz. Então tá bom. Superou. Mas assim, a tendência agora é o hardware, né, que gera a fotografia, ficar muito mais. A edição da fotografia ficar mais fácil. Então, a câmera ela já existe, essa câmera, logo ela vai virar uma realidade por pouco tempo. É a câmera que você tira a foto, você não precisa se preocupar com foco, com nada, e aí depois você processa isso, você coloca o foco onde você quer, ela captura tudo aquilo ali e depois você trabalha com um arquivo. Impressionante isso. Nossa, impressionante mesmo. Mas, por exemplo, se você quer usar uma câmera de longa distância, né? Aí usa-se acopla-se aquelas lentes mais de teleobjetivas. Teleobjetiva, né? Quero tirar a foto da Lua, por exemplo. Quando eu quis dizer em relação a não substitui, acho que não me expressei bem. Mas, por exemplo, entendi. Você a precisa... parte ótica da câmera, né? Isso ainda precisa. O alcance dela, né? Ainda precisa de lentes que tenham tecnologia, porque o que é uma lente? São vários vidros, vou falar assim, né? Vários cristais dentro, com ângulos polidos, adequados e tal, e formam um conjunto de lentes para poder gerar o arquivo que o sensor capta. E realmente você tem razão, ainda não se tem uma tecnologia que substitua esse tipo de equipamento. Isso ainda é analógico, né? Digamos assim, né? Já visto se você assistir um jogo de futebol na beira do campo, aqueles caras com aquelas lentes gigantescas. Né? Isso mesmo. Ainda isso aí é verdade, você tem razão. E aí, o que o software do celular tenta fazer, por exemplo, é o quê? Ele tenta copiar como se comporta um jogo de lentes da câmera? Com as câmeras menores? Se for objetiva, os celulares mais modernos, ele é digital, ele não é óptico, né? Agora, se for essas lentes, esses celulares mais modernos da Apple e tal, já vem com lentes em menor escala, mas que tem uma qualidade interessante, bem interessante. Eu não sei, a tendência é a fotografia ficar totalmente no celular mesmo, né? O próprio celular substitui essas câmeras DSLR. Eu acho que é uma tendência que não vai demorar muito, não. E uma profissão que vai sumir vai ser do fotógrafo, né? Pois é. Dizer, não vai sumir, né? Mas vai restringir bastante. Já vi pessoas que falam que o vinil, né? O som do vinil, ele tem uma gramatura, um volume, ele tem uma estrutura, né? Que parece que permanece. Quando você vai pro digital, você acaba perdendo essa nuance, né? Que você tem no analógico, né? Ou seja, o vinil, ele guarda ali aspectos da música que talvez você não consiga reproduzir ela em outra mídia, né? Muito melhor digital. Que, na verdade, a digitalização, ela tem os seus benefícios, mas também tem os seus contras, né? Falando aí da música, no caso da digitalização, é isso. O vinil, ele capta todas as frequências, tanto graves quanto agudas, né? Só que o vinil é uma mídia física e quanto mais você usa, mais ela desgasta. Então, com o tempo, o vinil vai gerando aquele chiado, aquela coisa. Quando houve a digitalização da música,
por uma questão de tamanho de arquivo e tudo mais, eles cortam as frequências mais altas e mais baixas. Aí surgiu o arquivo Wave, MP3, tudo mais, né? Mas assim, para a pessoa leiga, que nem a gente que ouviu rock em volumes altíssimos a vida inteira, você não vai sentir a diferença nenhuma. Já não ouve mais a nuance, né? Não. Tudo chiado. Bacana, mas acho que são os dois lados, né? Tem os benefícios, óbvio, porque acelera, tudo facilita, tudo fica numa plataforma, tudo é cobrado instantaneamente, tudo vira commodity, né? Tudo vira consumo, né? Tudo, né? Mas tem um lado bom também. Por exemplo, eu estava lembrando do Poupa Tempo, né? Poupa Tempo fez 20 anos, o Poupa Tempo, acho que ano passado, se eu não me engano. Poupa Tempo, ele faz 4 milhões, atendimentos por mês, né? Desde pessoas que vai lá para imprimir para fazer o pagamento de uma água, né? Ou acessar uma internet, ou até realmente utilizar um meio digital de algum benefício, né? Uma integração, né? Então, pedir uma segunda via de um documento, sabe? Poxa, só foi possível porque juntou o Birô, juntou a tecnologia, juntou a internet, juntou a digitalização dos processos, né? Então, acho que o Poupa Tempo, ele resume bem. O Poupa Tempo, pro Rafa, que não lembra mais o que é um órgão do... Como esquecer? Como esquecer? Ele não tem isso nos Estados Unidos, ele não tem esse benefício que o governo do Estado de São Paulo fez pra gente. Mas tava vendo alguns números aqui e foi interessante. Hoje ele já fez total de 565 milhões de atendimentos. Então, propagandas à parte aqui, presta serviço, né? A digitalização também tem benefícios aí pro dia a dia nosso também. Isso é interessante, né? E pros aposentados que querem fazer empréstimos consignados. Os pobres velhinhos. Deixa o contato aí. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Ricardo. Na sua opinião, eu sei que a gente tem um campo ainda muito grande para trilhar ainda. Existem muitos processos, mas no seu ponto de vista, qual é a área que vai ser o grande evolução nos próximos anos, assim, que é aquela que vai ter aquela virada, assim. A gente está falando aí de muitos dos processos que já foram digitalizados, mas hoje para você, onde que está mais a falta de um ataque de digitalização, que um processo evolua mais? Eu acho que sobraram poucas áreas de digitalização, no sentido assim, que a economia hoje consome, né, de uma maneira mais geral, né? Tem trabalhos que não vão ser digitalizados nunca, são trabalhos muito específicos, né, de artesãos, né? Aí, por mais que você faça uma IA pintar um quadro, por favor, né? Ou reproduzir uma música dos Beatles, eu acho que isso aí é outra coisa, não é mais ser humano, entendeu? Já é outra área, já é pós-Skynet mesmo. Mas o que eu vejo, assim, sabe? Desde uma locadora que virou Netflix, um táxi que virou Uber, uma comida que virou iFood, sabe? A gente tá acostumado a que tudo vire digital, entendeu? E algumas coisas a gente se questiona, por que não virou ainda? Né? E aí entra algumas questões jurídicas, comportamentais, investimento, né? Mas uma coisa que tem crescido, olhando o Gartner, né, de 2019, 2020, os últimos 5 anos era alguma coisa envolvida com inteligência artificial, né? Internet das coisas. Era muito nesse lado. E umas coisas que eu vi que tem potencial para crescer ainda um pouco mais é a realidade aumentada, né? Augmented reality, né? Mas falta criatividade para você criar aplicações relevantes. Então, assim, você pegar um aplicativo, apontar ele para uma igreja, para uma construção, e aí ele reconhecer aquele objeto como um objeto famoso e trazer algumas informações, é legal, é bacana. Mas isso não às vezes é mais interessante você ir junto com o guia e ouvir ele contar, sabe? A história. Então, eu acho que tem alguns paradigmas que às vezes a gente quer acelerar muitas coisas e não tem necessidade. Às vezes você quer sentar num restaurante na Toscana e comer uma napolitana, tranquilo, sabe? Ouvindo um senhor tocar uma rabeca ali, sabe? E não ficar,
sabe, num pub, em Ibiza, ouvindo música digital. Então, assim, tem valores que eu acho que não vão mudar, né? Então, acho que talvez o modo como a Ferrari faz os carros dela vai ser um semi-artesanal por um tempo, porque eles vendem isso, sabe? Mas ao mesmo tempo, quando eles olham os concorrentes deles, utilizando cada vez mais tecnologia para construir engrenagens, simular túnel de vento, sabe? Fazer estimativas e trabalhar com séries temporais absurdas ali, fazendo análises preditivas, isso só vai acelerar muitas coisas que talvez não precise tanto, não tenha necessidade. Eu comecei a enxergar que a gente já não precisa evoluir tanto mais, porque a gente está deixando de ser humano, sabe? A gente está deixando de parar um tempinho para olhar pro outro, né? Olhar nos olhos e conversar, sabe? Porque a gente já está digital demais. Essa é meu entendimento. E olha que eu sou amante do digital, mas eu acho que a gente já deu uma exagerada. Eu acho que algumas coisas, a gente precisava olhar se está faltando saneamento básico, sabe? Olhar mais num outro olhar, sabe? Um olhar menos tecnocrata e um pouco mais humano e comportamental, sabe? Então, o que eu vejo é assim, uma desnecessidade que vai acontecer de mais evoluções que vão ter, de coisas que não vão revolucionar o mundo, não, sabe? Essa é a minha percepção. Posso estar equivocado, mas eu não estou enxergando um boom tecnológico, a não ser aqueles que nós já estamos experimentando agora, seja em escala muito protótipo ainda. Exemplo assim, eu vi ontem um protótipo da Airbus de um veículo híbrido, que era um carro, depois esse carro vem um drone gigante, um drone grande, de porte grande, acopla esse carro deixa o eixo dele no chão, as 4 rodas no chão e sai só uma cápsula. E o drone vira um helicóptero. Então, assim, cara, que legal quando for isso, mas precisa? Será que... esse é o questionamento que eu deixo, entendeu? Tipo assim, eu acho que a gente já tem tecnologia pra caramba. E a gente se perde no mar de informação que a gente tem, sabe? E aproveita muito pouco. Qual é o futuro? Acho isso. Qual é o futuro que chega primeiro? Skynet, Mad Max ou Blade Runner? Uma mistura dos três, talvez. Uma coisa meio dark, sabe? Em épocas paralelas, elas vão estar se coincidindo e se colidindo. Caramba! Eu assistiria esse filme. E aí, tá curtindo o MC1, o podcast do Meu Café Primeiro? Então vai lá no nosso blog, deixa seu comentário, dá uma olhadinha nas nossas matérias, nas nossas piadas, memes, tudo sobre o mundo corporativo. Você encontra o nosso blog em meucafeprimeiro.home.blog. Tem também a nossa página no Facebook, deixa seu like, seu feedback é muito importante pra gente. Obrigado por escutar e até a próxima. Um abraço.